E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral pra gente. Ajuda a gente agora a atingir a marca de 4.000 inscritos. Dá essa moral aí pra gente. Deixa o like também pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal Vasco em Família. Família, vamos estar falando aí inicialmente do Campeonato Carioca, né? Hoje que ocorreu o jogo aí do Fluminense contra o Botafogo e eu tava ali, né, secando, ligando o secador, torcendo por uma vitória do Botafogo, mas não dá. O time do Botafogo é horrível, é muito ruim, que time ruim. E aí o Fluminense ganhou, prejudicando mais o Vasco aí a classificar no Campeonato Carioca. Família vascaína, minha opinião é que o Vasco tem que sim classificar, é importante classificar para o Vasco jogar mais jogos decisivos e esse time pegar mais força ainda, tanto na Copa do Brasil, tanto no Campeonato da Série B. Então o Vasco amanhã joga contra o Boa Vista e fecha contra o Resende. É importante que o Vasco ganhe esses dois jogos e a gente precisa aí torcer por alguns tropeços aí. A Portuguesa joga hoje contra o Mulambo. Eu não torço pro Mulambo de jeito nenhum, mas vou ter que torcer aí contra a derrota da Portuguesa. Vai ajudar o Vasco aí. O Vasco ganhando amanhã vai a 16 pontos e a Portuguesa ia permanecer com 17 pontos. Então vamos ver aí o que acontece. Como eu dei minha opinião aqui, acho muito importante classificar, é importante para esse elenco, para essa equipe do Vasco, esse time do Vasco, pegar mais força jogando jogos decisivos. Deixa a sua opinião aí também, família vascaína. Próximo assunto aqui, galera, vou falar aí do Iago Pikachu, que apareceu aí na ESPN, né, no programa Resenha, e o repórter perguntou lá para o Iago Pikachu qual foi o principal motivo da queda do Vasco. E a gente coloca aqui para vocês no Vasco em Família. Olha, sinceramente, não tem como negar, né? Todos têm a sua culpa. Diretoria, os 3 treinadores que passaram, nós jogadores principalmente que entram em campo. Mas eu acredito que a saída do Ramon foi um baque para todos, porque a gente vinha de um bom momento dentro do campeonato, chegou a ser líder, ficou batendo ali no G4. E a gente teve duas derrotas, onde foi a saída do Ramon, né? Contra o Atlético Mineiro fora e Bahia fora. E na volta o Ramon tinha sido demitido, onde a gente, se eu não me engano, estava em 8º lugar. Eu acredito que um campeonato brasileiro longo e disputado como não tem como, né? Você é um altos e baixos a todo momento. A gente sempre falava que o próprio Flamengo começou mal, o São Paulo começou bem e terminou mal. O Inter praticamente passou o campeonato todo na liderança e não conseguiu o título. Então há o altos e baixos para todas as equipes, né? E quando a gente teve o mau momento, a gente não soube administrar da melhor maneira. Eu acredito que houve o erro maior, não que seja maior, mas ali porque o Ramon conhecia todos nós jogadores, conhecia a característica de cada um, o que fazer. Então ele já estava no clube há bastante tempo, conhecia o que funcionava e o que não funcionava do clube. Então o Ramon tinha o grupo na mão. Com a saída dele, a gente não conseguiu se adaptar ao novo trabalho do Sapinto, né? A gente demorou a entender, houve uma mudança de esquema de jogo para 3 zagueiros. Eu particularmente perdi espaço com ele, joguei pouco. Então acredito que ninguém conseguiu render o esperado, muita cobrança em todo mundo, né? Cobrança em cima dele, cobrança na diretoria, no presidente, nós jogadores. Eu acho que essa cobrança talvez exagerada, mas talvez justa, porque a gente via que a gente poderia estar numa situação melhor dentro da competição, porque a gente começou uma competição bem. A gente conseguiu começar uma competição difícil como a gente começou lá em cima. E a gente não teve a tranquilidade naquele mau momento que a gente teve de saber administrar, falar, vamos dar um passo atrás aqui para a gente realmente ver o que a gente está errando, onde a gente está pecando, para a gente voltar a ser um grupo competitivo, como a gente começou o campeonato. Família vascaína, o próximo assunto aqui agora no canal vai ser patrocínio.
Inclusive eu vi essa situação com o Zé Colmeia no canal Vascaíno do Nordeste, onde ele falava lá sobre essa situação aí da Forte Leve. E o Jorge Salgado mandou um vídeo aí pro Antônio Torres, que é o fundador da Forte Leve, mas a gente fica aí com toda essa situação do clube, essa questão política, o Vasco sem transparência. Será que o Vasco vai conseguir arrumar um patrocínio que possa ajudar o Vasco? A gente sabe que a situação do Vasco é muito complicada, principalmente financeira. O atual presidente aí sob júdice, inclusive, tinha falado aí durante o processo eleitoral que tinha um aporte financeiro que não chegou e aí agora está correndo atrás aí de um patrocínio. Será que o Vasco consegue? Vê esse vídeo aí, vê se ele te passa confiança, família vascaína. É um prazer estar falando com você e através de você gostaria que você encaminhasse esse vídeo para o Antônio Torres. O Antônio eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu já sei das histórias dele, do quanto ele estaria pronto para fazer uma parceria com o Vasco. Família vascaína, o próximo assunto aqui do canal vai ser o Levinciano, que mais uma vez aí se pronunciou através do Instagram dele e fez a seguinte postagem no Stories. Estamos todos felizes, mas isso não muda o caráter, a integridade e muito menos a legitimidade de ninguém. Nem nada que fizeram ou estão fazendo. Família vascaína, com certeza ele está falando aqui da vitória, né, do Vasco sobre os mulambos, que deixou a gente muito feliz, principalmente com o empenho que os jogadores mostraram dentro de campo, representaram sim a camisa do Vasco, mas também ele está falando aqui da situação do Jorge Salgado, que a gente não pode esquecer a maneira que ele entrou. Com certeza a gente não esquece, principalmente quem vê no Projeto Somamos uma ideia de Vasco melhor. E eu tava vendo uma live no canal na Torcida Vascaíno e lá tava o advogado Walter Brito, que falou questões assim que faz a gente pensar claramente. Ter o Jorge Salgado na cadeira é muito difícil pro Vasco. Por quê? Naquela situação com a CBF do Vasco Internacional ou até mesmo agora na FERJ, você vê que o Jorge Salgado ele não se posiciona, né? Ele fica tranquilo, como nada estivesse acontecendo. E o Walter Brito falou o seguinte: por que ele não se posiciona ali forte em relação a isso, principalmente o Vasco, que é um grande time do futebol brasileiro nessas situações? Porque o que o Jorge Salgado não quer é a mídia em cima dessa enquete do dia 14 e toda a ilegalidade que ela aconteceu. Ou seja, o que falta para esse processo, ele inclusive diz isso na live, o que deveria acontecer para essa situação acabar mais rápido possível era só a mídia entrar e falar da enquete do dia 14. É isso que falta. Inclusive ele fala lá que mandou as decisões do TJ para amigos em Brasília, e esses amigos falaram que eram decisões absurdas. Então, segundo ele, o que falta é a mídia entrar e falar sobre essa situação. Então a gente vê aí a falta de posicionamento do Jorge Salgado, talvez seja o medo de perder a cadeira. E isso é muito complicado para um presidente de um clube não poder se posicionar claramente, fortemente, porque tá com essa situação aí sob júdice, e é muito complicado para um clube grande como o Vasco ter um presidente na cadeira, né, nessa situação. Então, família vascaína, a gente espera realmente que isso possa mudar mais rápido possível. A gente vê aí muitas pessoas falando que até dia 30 de abril isso pode mudar, e é muito importante que a gente tenha um presidente vascaíno, um presidente que tenha um bom projeto para o clube e que mude esse Vasco que a gente está vendo aí. Então vamos continuar torcendo para que o Levin e o Projeto Somamos possam mudar o Vasco. E fique bem claro, família, a gente não defende o Levin aqui no Vasco em Família, a gente defende a ideia que ele tem de Vasco, que é muito maior do que esse Vasco que a gente está vendo aí com o Jorge Salgado. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.